Juliano se escondeu atrás da porta para espionar a nova faxineira com seu filho Albino, mas o que viu destruiu todas as suas certezas. Arthur estava gargalhando no chão, brincando de bicho com ela, algo que nunca tinha acontecido antes. Naquele momento, ele percebeu que tinha falhado como pai. Juliano ficou parado ali, as costas encostadas na parede do corredor, o coração batendo de um jeito que ele não esperava, como se algo dentro dele tivesse se rompido de uma vez só, e ele não conseguia tirar os olhos daquela cena. Arthur no chão, com a faxineira nova, os dois brincando como se fossem velhos amigos, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, e ele percebeu que nunca tinha visto o filho daquele jeito antes, tão solto, tão vivo, tão presente, e isso doeu mais do que qualquer coisa que ele já tinha sentido na vida. Porque significava que ele tinha falhado, que durante todos esses meses ele não conseguiu dar ao próprio filho o que aquela mulher desconhecida estava dando em menos de uma hora. A mulher se chamava Beatriz, tinha chegado naquela manhã com um sorriso tímido e uma mala pequena, e Juliano quase não contratou ela, quase mandou embora na hora, porque depois de tudo que aconteceu com as outras, ele não confiava mais em ninguém. Mas Arthur estava sozinho demais, e ele não aguentava mais ver o menino trancado no quarto, calado, distante, como se tivesse desistido de tudo. Então ele deu uma chance, e agora estava ali, escondido como um ladrão na própria casa, vendo algo que ele nunca imaginou que ia ver. "Olha, Arthur, agora eu vou ser um leão", Beatriz disse, e fez um barulho rouco com a garganta. As mãos viraram garras no ar, e Arthur explodiu em gargalhadas. Aquele som que Juliano achava que tinha esquecido como era. Aquele som que costumava preencher a casa inteira antes de tudo desmoronar. Antes da mãe do menino ir embora sem olhar para trás. Antes de Juliano se transformar em uma casca vazia que só sabia trabalhar e pagar contas. "Agora você", Beatriz falou, e Arthur imitou ela. As mãozinhas perto das orelhas, fazendo sons engraçados, e ela riu junto, bateu palmas e disse: "Isso, você é o melhor leão que eu já vi na minha vida." E aquilo partiu Juliano ao meio, porque ele nunca fez isso. Nunca brincou daquele jeito, nunca se abaixou no chão e fingiu ser um bicho só para ver o filho sorrir. E agora estava tarde demais. Ou talvez não. Ele não sabia, mas a dor estava ali, viva, queimando por dentro. Ele respirou fundo e sentiu o peito apertar, porque a verdade estava ali, nua e crua, na frente dele. E não tinha como fugir mais. Não tinha como fingir que estava tudo bem. Que ele estava sendo um bom pai só porque colocava comida na mesa e pagava as melhores escolas. Porque Arthur não precisava disso. Arthur precisava de alguém que olhasse para ele de verdade, que brincasse, que risse, que fizesse ele se sentir vivo, e ele tinha falhado nisso todos os dias desde que a mulher foi embora. Todos os dias, desde que ele decidiu que trabalho era mais importante que o próprio filho. "Beatriz, me ensina a fazer o som do macaco", Arthur pediu, a voz fina e animada, e ela respondeu: "Claro. Vem cá, é assim." E começou a bater no peito e fazer sons engraçados. E Arthur imitou do jeito dele, desajeitado, mas feliz. E os dois riram tanto que Juliano sentiu vontade de chorar. Porque aquilo era simples demais, era fácil demais. E mesmo assim, ele nunca conseguiu fazer. Nunca tentou de verdade. Sempre achou que tinha coisa mais importante. Sempre achou que ser pai era só prover, só garantir que nada faltasse, mas estava errado. Estava terrivelmente errado. E agora estava pagando o preço. Ele se lembrou de quando Arthur nasceu, aquele bebê pequenininho com a pele clara demais, os olhos diferentes. E os médicos explicaram que era albinismo, que ia precisar de cuidados especiais, de proteção contra o sol, de atenção com os olhos. E a mãe do menino olhou para aquela criança como se fosse um erro, como se fosse uma decepção. E nos meses seguintes ela foi se afastando, foi sumindo de casa, até que um dia simplesmente arrumou as malas e disse: "Eu não consigo, Juliano.
Eu não consigo olhar para ele e sentir o que eu deveria sentir. E foi embora. E ele ficou ali, sozinho, com um bebê que chorava todas as noites. E ele não sabia o que fazer. Não sabia como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Então, ele fez o que sabia fazer. Trabalhou mais, ganhou mais dinheiro, construiu um império e esqueceu que Arthur precisava de mais do que isso, muito mais. E agora estava vendo o resultado. Estava vendo que o filho tinha aprendido a viver sem ele. Tinha aprendido a não esperar nada. Tinha aprendido a aceitar o vazio. Você gosta de brincar de bicho? Beatriz perguntou, e Arthur acenou com a cabeça, os olhos brilhando de um jeito que Juliano não via há tanto tempo, e ela continuou. Então a gente pode brincar todo dia, o que você acha? E ele respondeu, todo dia mesmo? E ela disse, todo dia, eu prometo. E Juliano sentiu um nó na garganta, porque aquela promessa simples valia mais do que tudo que ele tinha dado para o filho até agora. Valia mais do que a mansão, mais do que os carros, mais do que o dinheiro todo que ele tinha acumulado, porque aquela promessa era sobre estar presente, sobre importar de verdade, sobre fazer Arthur se sentir amado, e ele nunca fez isso, nunca deu isso, e agora uma estranha estava dando em questão de minutos. Ele deu um passo para trás, ainda escondido, ainda observando, e pensou em todas as vezes que chegou em casa tarde, que ignorou Arthur pedindo atenção, que colocou ele na frente da televisão porque estava cansado demais para brincar, que disse, depois, Arthur, agora o papai precisa trabalhar. E o menino sempre aceitou, sempre voltou para o quarto em silêncio, sempre desistiu de pedir, até que parou de pedir de vez, e Juliano achou que estava tudo bem, que Arthur estava se adaptando, que era assim mesmo, mas não era, nunca foi. E ele estava vendo isso agora, tarde demais, ou talvez ainda desse tempo. Ele não sabia, mas sabia que precisava tentar, precisava fazer alguma coisa antes que fosse tarde de verdade. Beatriz, você vai embora? Arthur perguntou de repente, a voz mais baixa, quase um sussurro, e ela olhou para ele com uma ternura que Juliano nunca viu em ninguém e disse, não, Arthur, eu não vou embora. Eu vou ficar aqui com você, pode confiar em mim. E ele perguntou, promete? E ela estendeu o dedo mindinho e disse, prometo de mindinho, e promessa de mindinho não pode quebrar nunca. E Arthur entrelaçou o dedinho dele no dela e sorriu daquele jeito que iluminava o rosto inteiro. E Juliano percebeu que estava testemunhando algo que ia mudar tudo, que não tinha volta, que a partir daquele momento ele não podia mais fingir que estava tudo bem, que ele precisava mudar, precisava ser diferente, precisava ser o pai que Arthur merecia, mas ele não sabia se era capaz. Não sabia se ainda tinha tempo, não sabia se conseguia consertar o estrago que tinha feito durante todos esses anos. Beatriz se levantou e disse, vem, vamos guardar os brinquedos antes do almoço. E Arthur se levantou junto, pegou na mão dela, e os dois foram até o canto da sala, onde estavam os brinquedos espalhados. E Juliano viu que ela não soltou a mão do menino, que ela ia conversando com ele sobre cada brinquedo, perguntando qual era o favorito, ouvindo cada palavra que ele dizia, como se fosse a coisa mais importante do mundo. E Arthur estava respondendo tudo, estava falando sem parar, algo que ele não fazia há meses, e Juliano percebeu que tinha perdido isso também, que tinha perdido a voz do próprio filho, que tinha se acostumado com o silêncio, e agora o silêncio estava sendo quebrado, e ele não sabia como lidar com isso, não sabia como reagir, não sabia se devia ficar feliz ou com medo, porque aquilo significava que Arthur estava se abrindo para outra pessoa, e não para ele. Ele finalmente saiu do esconderijo e entrou na sala, e os dois olharam para ele ao mesmo tempo, Arthur com os olhos arregalados e Beatriz com um susto no rosto. E ela disse, Senhor Juliano, eu não sabia que o senhor estava em casa. E ele olhou para ela, para Arthur, e sentiu que precisava dizer alguma coisa, mas não sabia o quê.
Então ele apenas disse: "Pode continuar. Eu só vim pegar uma coisa." E virou as costas, porque não conseguia ficar ali, não conseguia enfrentar aquilo. Não naquele momento, não daquele jeito, mas Arthur correu até ele e puxou a calça dele e disse: "Pai, a Beatriz brincou de bicho comigo, você viu?" E Juliano olhou para baixo, para aquele rostinho esperançoso, e sentiu o mundo desmoronar de novo, porque ele não tinha visto, não de verdade, não como deveria ter visto. E ele disse: "Vi sim, filho, foi muito legal." E Arthur sorriu e disse: "Você quer brincar com a gente?" E Juliano ficou sem resposta, porque ninguém nunca tinha feito aquela pergunta para ele. Ninguém nunca tinha convidado ele para fazer parte daquilo. E ele olhou para Beatriz, que estava parada ali, quieta, esperando, e ela deu um sorriso pequeno, e ele percebeu que ela sabia, que ela tinha entendido tudo, que ela tinha visto o que ele era, um pai ausente, que não sabia amar o próprio filho, e isso o envergonhou mais do que qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela não estava julgando. Ela estava apenas esperando, dando espaço para ele decidir, e ele disse: "Agora não, Arthur. O papai tem trabalho." E viu a luz sumir dos olhos do menino. Viu ele acenar com a cabeça e voltar para perto de Beatriz. E ela colocou a mão no ombro dele e disse: "Tudo bem, a gente brinca mais tarde." E Juliano saiu dali, subiu para o escritório, fechou a porta, sentou na cadeira. E pela primeira vez em anos, ele chorou, porque percebeu que tinha se tornado exatamente o que jurou que nunca ia ser. Um homem vazio que só sabia trabalhar e fugir. E agora ele não sabia como voltar atrás. Não sabia como consertar, não sabia como ser diferente. Ele ficou ali por horas, olhando para o computador sem ver nada, pensando em tudo que tinha perdido, em tudo que tinha desperdiçado, em todas as chances que tinha jogado fora. E quando finalmente desceu, já era noite, e a casa estava em silêncio, e ele foi até o quarto de Arthur, abriu a porta devagar, e viu o menino dormindo, o rostinho tranquilo, e Beatriz estava sentada numa cadeira ao lado da cama, lendo um livro, e ela olhou para ele e sussurrou: "Ele acabou de dormir." E Juliano entrou. Chegou perto da cama, olhou para Arthur e sentiu um aperto no peito tão forte que quase não conseguiu respirar. E Beatriz se levantou e disse: "Vou deixar vocês sozinhos." Mas ele a parou e disse: "Espera." E ela ficou ali, esperando, e ele continuou: "Obrigado pelo que você fez hoje." Ele estava feliz e faz muito tempo que eu não via ele assim. E ela respondeu: "Arthur é um menino incrível, Sr. Juliano. Ele só precisa de atenção, só precisa de alguém que olhe para ele de verdade." E Juliano sentiu aquelas palavras como um soco no estômago, porque ela estava certa, estava completamente certa. E ele sabia disso, sempre soube, mas nunca quis aceitar. E agora não tinha mais jeito. Agora ele precisava aceitar, precisava mudar. E ele disse: eu sei que falhei com ele, eu sei que não fui o pai que ele precisava, mas eu quero mudar, eu preciso mudar, só que eu não sei como." E Beatriz olhou para ele com aqueles olhos calmos e disse: "Então comece amanhã, comece pequeno, brinque com ele, converse com ele, esteja presente. É só isso que ele quer, Sr. Juliano, é só isso que qualquer criança quer." E ele acenou com a cabeça e ela saiu do quarto, e ele ficou ali, sozinho com Arthur, e se ajoelhou ao lado da cama e sussurrou: "Eu prometo, filho, eu prometo que vou ser diferente, eu prometo que vou estar aqui." E Arthur não ouviu, estava dormindo profundamente, mas Juliano disse mesmo assim, porque precisava dizer, precisava fazer aquela promessa em voz alta, precisava acreditar que ainda dava tempo. No dia seguinte, ele acordou cedo, desceu para a cozinha, e Beatriz já estava lá, preparando o café da manhã, e ela olhou para ele surpresa e disse: "Bom dia, Sr. Juliano. O senhor acordou cedo hoje." E ele respondeu: "Bom dia, Beatriz. Eu queria tomar café com o Arthur hoje, se você não se importa."
E ela sorriu e disse: claro, ele vai adorar. Ele sempre toma café sozinho. E aquilo doeu de novo. Doeu saber que o filho tomava café sozinho todos os dias. Mas ele engoliu a dor e esperou. E, quando Arthur desceu, ainda de pijama, os olhos sonolentos, e viu o pai sentado à mesa, ele parou e disse: pai, você não foi trabalhar? E Juliano respondeu: não, hoje eu vou tomar café com você. Vem cá. E Arthur hesitou, mas depois foi até a mesa e sentou. E Beatriz serviu o café, o suco, o pão e saiu para dar privacidade. E os dois ficaram ali, em silêncio, no começo, até que Juliano perguntou: Arthur, o que você gostaria de fazer hoje? E o menino olhou para ele com os olhos arregalados e disse: fazer com você? E Juliano acenou com a cabeça e disse: sim, comigo, podemos fazer o que você quiser. E Arthur pensou por um momento, como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo, como se estivesse com medo de que fosse uma pegadinha. E então ele disse baixinho: você pode brincar de bicho comigo, igual a Beatriz brincou ontem? E Juliano sentiu o coração apertar, mas forçou um sorriso e disse: posso sim, filho, a gente pode brincar. E Arthur sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo, e disse: então depois do café a gente brinca? E Juliano respondeu: depois do café. E eles continuaram comendo, e Arthur começou a falar sobre os bichos que ele gostava, sobre como queria ser um tigre, sobre como a Beatriz tinha imitado um elefante e tinha sido muito engraçado. E Juliano ouviu tudo, cada palavra, cada detalhe, e percebeu que tinha perdido tanto tempo precioso, que ele nunca ia conseguir recuperar. Mas talvez ainda desse para salvar o que restava. Talvez ainda desse para construir alguma coisa com o filho, alguma coisa real, alguma coisa que importasse. Depois do café, eles foram para a sala. E Arthur se sentou no chão, esperando, e Juliano se sentou também, desajeitado, sem saber direito o que fazer. E Arthur disse: você pode ser o leão, pai. E Juliano respirou fundo e tentou fazer o som de um leão. Mas saiu fraco, saiu errado, e Arthur riu e disse: não é assim, é mais forte, tipo assim. E fez um rugido alto, e Juliano tentou de novo, e dessa vez saiu melhor, e Arthur bateu palmas e disse: isso, agora eu vou ser o macaco. E começou a pular e fazer barulhos. E Juliano riu de verdade, e continuou brincando, e os dois ficaram ali por quase uma hora, imitando bichos, rindo, e em algum momento Juliano esqueceu que estava fingindo, esqueceu que estava tentando ser um bom pai, e apenas brincou, apenas aproveitou aquele momento com o filho, e quando acabou, quando Arthur disse que estava cansado, Juliano o puxou para um abraço, e Arthur se deixou abraçar, e ficou ali, quietinho, encostado no peito do pai, e Juliano sentiu as lágrimas virem de novo, mas segurou, porque não queria estragar aquele momento, não queria que Arthur visse ele chorando. Então apenas segurou o filho com força e sussurrou: eu te amo, Arthur, eu te amo muito. E Arthur sussurrou de volta: eu também te amo, pai. E aquilo foi tudo. Foi mais do que Juliano achava que merecia. Foi mais do que ele esperava. E ele percebeu que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Os dias seguintes foram diferentes. Juliano começou a acordar mais cedo, a tomar café com Arthur, a brincar com ele antes de ir trabalhar. E mesmo quando voltava tarde, ele passava no quarto do menino, conversava um pouco, lia uma história. E Arthur foi se abrindo, foi voltando a sorrir, foi voltando a falar, e Juliano viu a mudança acontecer. Viu o filho se transformar de novo, na criança que ele tinha sido antes de tudo desmoronar. Mas também viu que Beatriz era parte disso, que ela estava ali, sempre presente, sempre atenta, sempre dando a Arthur o que ele precisava. E Juliano começou a perceber que ela não era só uma faxineira, ela era muito mais, ela era alguém que realmente se importava, alguém que olhava para Arthur e via uma criança incrível e não uma criança diferente, e isso fazia toda a diferença.
Uma tarde, Juliano chegou em casa mais cedo e encontrou Beatriz e Arthur na cozinha, fazendo biscoitos juntos, os dois cheios de farinha, rindo. E Arthur disse: "Pai, a gente está fazendo biscoito de chocolate, você quer ajudar?" E Juliano disse: "Quero sim." E entrou na cozinha, arregaçou as mangas e começou a ajudar. E os três ficaram ali, bagunçando a cozinha, rindo, conversando. E em algum momento Juliano olhou para Beatriz e viu que ela estava olhando para ele também. E ela sorriu, e ele sorriu de volta e percebeu que havia ali algo que ele não esperava, algo que ia além de gratidão, algo que ele não sabia nomear ainda, mas que estava crescendo dentro dele, e ele não sabia se devia deixar aquilo crescer, não sabia se era certo, não sabia se era justo com ela, mas também não conseguia ignorar, não conseguia fingir que não existia. Naquela noite, depois que Arthur dormiu, Juliano foi até a cozinha, onde Beatriz estava terminando de limpar, e ele disse: "Beatriz, posso falar com você?" E ela parou, olhou para ele e disse: "Claro, senhor Juliano." E ele disse: "Você não precisa me chamar de senhor, pode me chamar de Juliano." E ela hesitou, mas depois acenou com a cabeça e disse: "Tudo bem, Juliano." E ele continuou: "Eu queria agradecer, de verdade, por tudo que você tem feito pelo Arthur, por mim. Você mudou a vida dele. Mudou a minha vida também, e eu não sei como te agradecer por isso." E ela respondeu: "Você não precisa agradecer, Juliano. Eu faço isso porque gosto do Arthur, porque ele é um menino especial, e porque eu vejo que você está tentando, está mudando, e isso é o que importa." E Juliano sentiu o peito apertar de novo, porque ela acreditava nele, porque ela via algo nele que ele mesmo não via, e ele disse: "Eu não sei se estou fazendo certo, eu não sei se vou conseguir. Eu tenho medo de falhar de novo, de perder ele de novo." E Beatriz se aproximou, colocou a mão no braço dele e disse: "Você não vai falhar, Juliano. Você só precisa continuar tentando, continuar estando presente, continuar mostrando para ele que você se importa e vai dar certo. Eu sei que vai." E ele olhou para ela, para aqueles olhos cheios de certeza, e sentiu algo mudar dentro dele, algo que ele não sentia há muito tempo. E antes que pudesse pensar, antes que pudesse se controlar, ele se aproximou e a beijou, e ela ficou surpresa, mas não se afastou. E por um momento eles ficaram ali, perdidos naquele beijo, perdidos naquele sentimento que nenhum dos dois esperava, até que ela se afastou, respirando fundo, e disse: "Juliano, isso não pode acontecer. Eu trabalho aqui, e o Arthur precisa de mim, precisa de nós. E se a gente fizer isso, se a gente deixar isso acontecer, pode estragar tudo." E ele sabia que ela estava certa, sabia que aquilo era complicado, sabia que podia dar errado, mas também sabia que não. Conseguia fingir que não tinha sentido nada. E ele disse: "Eu sei, Beatriz, eu sei que é complicado, mas eu não consigo ignorar isso. Eu não consigo fingir que não sinto nada por você." E ela olhou para ele com os olhos marejados e disse: "Eu também não, Juliano, mas a gente precisa pensar no Arthur primeiro. Ele precisa estar em primeiro lugar sempre." Juliano acenou com a cabeça porque ela tinha razão. Arthur precisava vir em primeiro lugar, sempre, e ele não podia estragar aquilo, não podia arriscar perder a única pessoa que tinha conseguido trazer o filho de volta à vida. Então, ele deu um passo para trás e disse: "Você está certa, desculpa, eu não devia ter feito isso." E ela sorriu tristemente e disse: "Não precisa pedir desculpa, Juliano. A gente só precisa ser cuidadoso, só isso." E ele concordou. E ela saiu da cozinha, e ele ficou ali, sozinho, pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo que estava sentindo, e percebeu que pela primeira vez em anos ele estava sentindo alguma coisa de verdade. Não era só trabalho, não era só dinheiro, não era só sobreviver, era algo real, algo profundo. E ele não sabia o que fazer com aquilo, mas sabia que precisava guardar, precisava esconder, pelo menos por enquanto, pelo bem de Arthur.
As semanas passaram, e Juliano e Beatriz mantiveram distância, mantiveram as coisas profissionais. Mas havia algo no ar, algo que os dois sentiam, mas não falavam. E Arthur continuava melhorando, continuava sorrindo, continuava sendo aquela criança feliz que Juliano achava que tinha perdido para sempre, e ele agradecia todos os dias por ter dado uma chance para Beatriz, por ter deixado ela entrar na vida deles, porque sem ela nada daquilo teria acontecido. Sem ela, ele ainda estaria perdido, ainda estaria sozinho, ainda estaria falhando como pai. E agora ele via o filho crescer, via ele se desenvolver, via ele se abrir, e aquilo valia mais do que qualquer negócio que ele já tinha fechado, mais do que qualquer contrato que ele já tinha assinado, mais do que qualquer fortuna que ele já tinha acumulado, porque aquilo era real, aquilo era vida, aquilo era o que realmente importava. Uma manhã, Juliano acordou e desceu para a cozinha, e encontrou Arthur sentado à mesa, desenhando, e Beatriz estava ao lado dele, ajudando, e os dois estavam concentrados. E Juliano parou na porta, só observando, admirando aquela cena simples, mas tão cheia de significado. E Arthur disse: Beatriz, eu quero desenhar você e o meu pai juntos, pode ser? E ela hesitou, olhou para Juliano, que estava escondido, e disse: Claro, Arthur, pode ser. E o menino começou a desenhar, a língua para fora de tanta concentração. E quando terminou, ele mostrou o desenho, e era ele no meio, segurando a mão de Beatriz de um lado e a mão de Juliano do outro. E os três estavam sorrindo, e havia um sol no céu, e uma casa grande atrás deles, e flores no chão, e pássaros voando, e tudo era colorido, tudo era alegre, tudo era perfeito. E Beatriz sentiu os olhos encherem de lágrimas e disse: Ficou lindo, Arthur, muito lindo. E ele sorriu e disse: É porque eu gosto de vocês dois. Eu queria que a gente ficasse junto para sempre, igual uma família de verdade. E aquilo partiu o coração de Beatriz, porque ela também queria, mas não sabia se era possível. Não sabia se Juliano queria aquilo de verdade. Não sabia se ela tinha direito de querer aquilo, de sonhar com aquilo, porque ela era apenas a empregada, apenas alguém que tinha sido contratada para limpar a casa e cuidar do menino. E agora estava ali, apaixonada pelo patrão, amando o filho dele como se fosse dela, e tudo aquilo era tão complicado, tão impossível, que ela às vezes achava que estava sonhando, que ia acordar e tudo ia desaparecer. Juliano entrou na cozinha naquele momento, e Arthur correu até ele com o desenho e disse: Pai, olha o que eu fiz, somos nós três juntos. E Juliano pegou o desenho, olhou com atenção, estudou cada detalhe, cada traço, cada cor que Arthur tinha escolhido com tanto cuidado, e sentiu o peito apertar, porque aquilo era o que ele queria também, era o que ele tinha começado a sonhar. Era a família que ele nunca teve coragem de imaginar antes, mas ele não sabia se podia dizer, não sabia se era o momento certo, então ele apenas disse: Está lindo, filho, vou guardar esse desenho para sempre. Vou colocar numa moldura e pendurar no meu escritório. E Arthur sorriu tão grande que os olhos quase fecharam e voltou para a mesa. E Juliano olhou para Beatriz e os dois trocaram um olhar que dizia tudo, que dizia que ambos queriam aquilo, que ambos sentiam aquilo, mas que nenhum dos dois sabia como fazer acontecer, como transformar aquele sonho em realidade sem estragar tudo, sem assustar. Arthur, sem criar expectativas que talvez não pudessem ser cumpridas. Os dias continuaram assim, numa dança delicada entre o que eles sentiam e o que podiam mostrar. E Juliano percebia que estava cada vez mais difícil manter distância, cada vez mais difícil fingir que não queria mais, que não precisava mais. E ele via que Beatriz sentia o mesmo. Via nos olhos dela, na forma como ela olhava para ele quando achava que ele não estava vendo, na forma como ela sorria quando ele entrava no cômodo, na forma como ela ficava nervosa quando ele ficava perto demais. E
Aquilo o tocava profundamente, porque ele sentia o mesmo, sentia aquele nervosismo, aquela ansiedade boa, aquela vontade de estar perto, de conversar, de compartilhar, e ele queria tanto poder abraçá-la sem medo, poder segurar a mão dela sem culpa, poder dizer o que sentia sem ter que esconder, mas tinha medo de estragar tudo, tinha medo de que se eles tentassem e não desse certo, Arthur fosse sofrer, e ele não podia deixar o filho sofrer de novo, não depois de tudo que ele já tinha passado, não depois de finalmente ter conseguido trazê-lo de volta, não depois de finalmente ter visto ele sorrir de novo, não depois de finalmente ter construído aquela conexão que ele tinha perdido. Naquela tarde, enquanto Arthur dormia a soneca da tarde, Juliano chamou Beatriz para conversar no escritório, e ela foi nervosa, sem saber o que esperar, e ele fechou a porta e disse: Beatriz, a gente precisa conversar sobre isso, sobre o que está acontecendo entre a gente. E ela respondeu: Eu sei, Juliano, mas eu tenho medo de estragar tudo, tenho medo de perder o Arthur, tenho medo de me machucar. Tenho medo de que isso não seja real, de que seja só uma ilusão. E ele se aproximou, segurou as mãos dela com delicadeza e disse: Eu também tenho medo, mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada. Eu não consigo mais ficar longe de você. E eu sei que o Arthur sente isso também. Ele quer que a gente fique junto. Ele desenhou a gente junto. E eu acho que ele está certo. Eu acho que a gente deveria tentar. Eu acho que a gente merece tentar ser feliz. E Beatriz olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse: E se der errado? E se a gente tentar e não funcionar? O Arthur vai sofrer. E eu não quero que ele sofra de novo. Eu não quero que ele passe por mais dor. Ele já passou por tanto. E Juliano respondeu: Eu também não, mas eu acho que vale a pena arriscar. Eu acho que a gente merece tentar ser feliz. E o Arthur merece ter uma família de verdade, uma família que se ama. E eu sei que você ama ele. E eu sei que ele ama você. E eu também te amo, Beatriz. Eu te amo de verdade. Eu amo tudo em você. Amo como você cuida dele. Amo como você olha para ele. Amo como você transformou essa casa. Amo como você me fez perceber que eu estava vivendo errado, que eu estava desperdiçando o que realmente importa. E ela começou a chorar, porque ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Ninguém nunca tinha olhado para ela daquele jeito. Ninguém nunca tinha feito ela se sentir tão importante, tão amada, tão vista. E ela disse: Eu também te amo, Juliano. Eu amo você. E eu amo o Arthur. Mas eu tenho tanto medo. Tenho medo de não ser suficiente. Tenho medo de que você se arrependa. Tenho medo de que as pessoas julguem. Tenho medo de tudo. E ele a puxou para um abraço apertado e disse: Então a gente enfrenta esse medo juntos. A gente tenta. E se der errado, a gente vai lidar com isso. Mas pelo menos a gente tentou. Pelo menos a gente não vai se arrepender de não ter tentado. Pelo menos a gente vai saber que deu tudo de si, que lutou por isso. E ela acenou com a cabeça, ainda chorando, encostada no peito dele, sentindo o coração dele bater forte. E os dois ficaram ali, abraçados, em silêncio, sentindo que algo estava mudando, que algo estava começando, e que talvez, só talvez, aquilo fosse dar certo, aquilo fosse ser o começo de algo bonito, algo real, algo que ia durar. Nos dias seguintes, eles foram devagar, foram com cuidado, não queriam assustar Arthur, não queriam fazer nada precipitado, mas o menino percebia que algo tinha mudado, que o pai e a Beatriz estavam mais próximos, estavam mais sorridentes, estavam mais leves, estavam diferentes, e ele parecia feliz com aquilo, parecia aliviado, como se finalmente a família que ele tinha desenhado estivesse se tornando real, como se finalmente as peças estivessem se encaixando e ele não perguntava nada, não questionava nada, apenas aproveitava.
apenas sorria, apenas continuava sendo aquela criança feliz que tinha voltado a ser desde que Beatriz chegou. E isso dava força para Juliano e Beatriz continuarem. Dava coragem para eles tentarem, para eles construírem aquilo juntos. Uma noite, Juliano estava colocando Arthur na cama e o menino disse: "Pai, a Beatriz vai morar aqui para sempre?" E Juliano hesitou, mas depois disse: "Você gostaria que ela morasse aqui para sempre?" E Arthur acenou com a cabeça com tanta força que Juliano riu e disse: "Então a gente vai conversar sobre isso, tá bom?" E Arthur sorriu e disse: "Eu gosto muito dela, pai. Ela é legal, ela brinca comigo, ela me ouve, ela me faz rir, ela faz comida gostosa, ela me ajuda com os desenhos, ela me conta histórias, e eu acho que você também gosta dela. Eu vejo como você olha para ela." E Juliano sentiu o coração apertar e disse: "Eu gosto sim, filho. Eu gosto muito dela." E Arthur disse: "Então ela pode ser minha mãe? Eu nunca tive uma mãe de verdade, e eu acho que a Beatriz seria uma mãe muito boa." E Juliano ficou sem palavras, porque não esperava aquela pergunta, não esperava que Arthur fosse tão direto, mas ao mesmo tempo fazia sentido, fazia todo o sentido do mundo, porque Beatriz tinha feito por Arthur o que uma mãe faz, tinha cuidado, tinha amado, tinha estado presente, tinha dado atenção, tinha dado carinho, tinha dado tudo que uma criança precisa, tudo que Arthur tinha ficado sem durante tanto tempo. E ele disse: "Isso é uma decisão grande, Arthur. A gente precisa conversar com ela antes, mas se ela quiser, e se você quiser, então sim, ela pode ser sua mãe." E Arthur abraçou o pai com força e disse: "Eu quero, pai. Eu quero muito. Eu sempre quis ter uma mãe de verdade, uma mãe que ficasse, que não fosse embora, e eu acho que a Beatriz não vai embora. Eu acho que ela gosta da gente, eu vejo nos olhos dela." E Juliano sentiu as lágrimas descerem, porque finalmente, depois de tanto tempo, ele estava fazendo alguma coisa certa, estava dando para o filho o que ele precisava, estava construindo uma família de verdade, uma família baseada em amor, em respeito, em presença, e não em obrigação ou em aparências. E aquilo era tudo que ele sempre quis, mas nunca soube como alcançar. No dia seguinte, Juliano conversou com Beatriz, contou sobre a conversa com Arthur, sobre o pedido do menino, sobre como ele tinha perguntado se ela podia ser a mãe dele. E ela ficou emocionada, ficou sem palavras, porque nunca imaginou que um dia seria mãe. Nunca imaginou que um dia teria uma família, nunca imaginou que seria amada daquele jeito, que seria escolhida daquele jeito, que seria importante daquele jeito. E Juliano disse: "Eu sei que é rápido, eu sei que pode parecer loucura, mas eu quero isso, Beatriz. Eu quero que você fique aqui, que você seja parte da nossa família, que você seja a mãe do Arthur e a minha companheira. Eu quero construir uma vida com você. Eu quero acordar todos os dias e te ver. Quero dormir todos os dias sabendo que você está aqui. Quero que a gente seja uma família de verdade. Quero que a gente compartilhe tudo, as alegrias e as tristezas, os momentos bons e os momentos ruins. Quero que a gente crie memórias juntos. Quero que a gente envelheça juntos." E ela começou a chorar de novo e disse: "Eu também quero, Juliano, eu quero muito. Mas eu tenho medo de não ser boa o suficiente, de não conseguir ser a mãe que ele precisa, de não conseguir ser a mulher que você merece. Eu sou apenas uma empregada. Eu não tenho estudos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada." E ele segurou o rosto dela com as duas mãos, olhou nos olhos dela e disse: "Você já é a mãe que ele precisa, Beatriz. Você já faz isso todos os dias. Você já ama ele como uma mãe ama, você já cuida dele, você já está presente, você já dá tudo o que ele precisa. Você só precisa aceitar isso, só precisa acreditar que você merece isso, que você merece ser feliz, que você merece ser amada, porque eu te amo, e o Arthur te ama,
E nós dois queremos você aqui para sempre. E não importa de onde você veio, não importa o que você tem ou não tem, o que importa é quem você é. E você é incrível, você é especial, você é tudo que a gente precisa. E ela acenou com a cabeça, soluçando, e os dois se abraçaram. E naquele momento eles souberam que tinham tomado a decisão certa, que aquilo ia dar certo, que eles iam ser felizes juntos, que iam construir algo bonito, algo real, algo que ia durar para sempre. Eles chamaram Arthur, sentaram com ele na sala, os três juntos no sofá, e Juliano disse: Arthur, a gente conversou, e a Beatriz vai morar aqui com a gente para sempre, e se você quiser, ela pode ser sua mãe. E Arthur olhou para Beatriz com os olhos brilhando de alegria, de esperança, de amor, e disse: de verdade, você vai ser minha mãe? E ela acenou com a cabeça, chorando, e disse: se você quiser, Arthur, eu quero muito ser sua mãe. Eu quero muito fazer parte da sua vida. Eu quero muito ficar aqui com você e com o seu pai. Eu quero muito cuidar de você, brincar com você, estar com você sempre. E Arthur pulou no colo dela e abraçou com tanta força que ela quase não conseguiu respirar. E ele disse: eu quero muito. Eu sempre quis ter uma mãe, e eu quero que seja você, porque você é a melhor pessoa do mundo. Você brinca comigo, você me escuta, você me faz feliz, você me faz sentir especial. E os três ficaram ali, abraçados, chorando, rindo, sentindo que finalmente estavam completos, que finalmente eram uma família de verdade, não uma família baseada em sangue ou em obrigação, mas uma família baseada em amor, em escolha, em compromisso, em respeito, em carinho. E aquilo valia mais do que qualquer coisa, valia mais do que todo o dinheiro do mundo, valia mais do que qualquer sucesso ou reconhecimento, porque aquilo era real. Aquilo era verdadeiro, aquilo era o que realmente importava. Os meses seguintes foram os melhores da vida de Juliano. Ele acordava todos os dias e via Arthur feliz, via Beatriz feliz, e ele mesmo era feliz, algo que ele não era há anos, algo que ele tinha esquecido como era, algo que ele achava que nunca mais ia sentir. E ele percebeu que tudo que ele tinha construído, todo o dinheiro que tinha acumulado, todas as empresas que tinha criado, todos os negócios que tinha fechado, nada daquilo valia nada comparado com aquilo, com a sensação de ter uma família, de ter amor, de ter alguém para voltar para casa, alguém para abraçar no final do dia, alguém para dividir a vida, alguém para compartilhar os momentos bons e os momentos ruins, alguém para rir junto, para chorar junto, para crescer junto. E ele se arrependia de ter demorado tanto para perceber isso, se arrependia de ter desperdiçado tanto tempo, mas ao mesmo tempo era grato por ter percebido a tempo, por ter mudado a tempo, por não ter perdido Arthur completamente, por ter tido a chance de consertar, de reconstruir, de recomeçar, e agora ele ia aproveitar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, porque sabia que aquilo era precioso, que aquilo era raro, que aquilo era o que realmente importava. E ele nunca mais ia esquecer disso. Nunca mais ia colocar trabalho na frente da família. Nunca mais ia deixar que o dinheiro ou o sucesso fossem mais importantes do que as pessoas que ele amava. Beatriz também estava vivendo o melhor momento da vida dela. Ela tinha uma família agora, tinha um filho, tinha um companheiro, tinha um lar, tinha um lugar onde pertencia, tinha pessoas que a amavam, que a valorizavam, que a viam de verdade. E ela acordava todos os dias, agradecendo por ter aceitado aquele trabalho, por ter entrado naquela casa, por ter dado uma chance para aquela família quebrada. Porque no final, ela não tinha apenas consertado eles, ela tinha se consertado também, tinha encontrado o que faltava na vida dela,
tinha encontrado o amor, tinha encontrado o propósito, tinha encontrado a felicidade, tinha encontrado o lugar onde sempre quis estar, mas nunca soube onde procurar, e ela cuidava de Arthur como se ele fosse realmente filho dela, e ele era, no coração ele era, no amor ele era. Na dedicação, ela era mãe dele, e ela amava ele com toda a força do mundo, amava cada sorriso, cada abraço, cada palavra, cada momento, cada descoberta, cada conquista. E ela sabia que ia proteger aquele menino para sempre, ia estar presente para sempre, ia amar para sempre, porque ele tinha mudado a vida dela tanto quanto ela tinha mudado a vida dele, e aquilo era recíproco. Aquilo era real, aquilo era para sempre. Beatriz e Juliano se casaram numa cerimônia pequena, só eles três e alguns amigos próximos, porque eles não queriam nada grande, não queriam nada pomposo, não queriam chamar atenção, queriam apenas celebrar o amor, celebrar a família, celebrar a união, celebrar o recomeço. E Arthur foi o pajem, todo orgulhoso com o terno pequeno que Juliano tinha mandado fazer especialmente para ele. E quando o juiz perguntou se eles aceitavam um ao outro, os dois disseram sim com tanta certeza, com tanta convicção, com tanta emoção, que todos na sala se emocionaram, que muitos choraram, que todos sentiram a força daquele amor, daquele compromisso, daquela família que estava se formando ali, naquele momento. E depois da cerimônia, Arthur correu até eles e disse: "Agora a gente é uma família de verdade, né? Agora a Beatriz é minha mãe de verdade." E Beatriz o pegou no colo e disse: "Sempre fomos, Arthur. Sempre fomos, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento em que a gente brincou juntos." E Juliano abraçou os dois e sentiu que finalmente tinha encontrado o que procurava a vida inteira. Tinha encontrado o lugar onde pertencia, tinha encontrado a paz, tinha encontrado a felicidade, tinha encontrado o sentido. E percebeu que tudo que tinha passado, toda a dor, toda a solidão, toda a tristeza, toda a rejeição, toda a amargura, tudo tinha valido a pena, porque tinha levado ele até ali, até aquele momento perfeito, até aquela família perfeita, até aquele amor perfeito, e ele não mudaria. Nada, não trocaria nada, porque tudo tinha acontecido exatamente como deveria acontecer. E agora ele estava ali, vivendo o resultado, vivendo a recompensa, vivendo a vida que sempre quis, mas nunca soube como construir, até que Beatriz chegou e mostrou o caminho. Arthur cresceu cercado de amor. Cresceu sabendo que era especial, não por causa do albinismo, não por causa da aparência, mas porque era amado, porque tinha uma mãe que o olhava como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. E um pai que finalmente tinha aprendido a estar presente, a brincar, a ouvir, a amar de verdade, a ser pai de verdade. Não apenas no nome, mas na prática, no dia a dia, nos pequenos gestos, nas pequenas atenções, e ele nunca mais se sentiu sozinho, nunca mais se sentiu diferente, nunca mais se sentiu rejeitado, nunca mais se sentiu menos que os outros, porque em casa ele era apenas Arthur, o menino que amava brincar de bicho, que adorava desenhar, que gostava de ajudar a mãe na cozinha, que amava ouvir as histórias que o pai contava antes de dormir, que tinha a melhor família do mundo. E ele cresceu confiante, cresceu seguro, cresceu feliz, cresceu sabendo que era amado incondicionalmente. E quando anos depois alguém na escola tentou fazer piada com a aparência dele, ele simplesmente riu e disse: "Eu sou diferente, e daí? Minha família me ama do jeito que eu sou, e isso é o que importa, isso é o que faz diferença." E aquilo calou a boca de todo mundo, porque Arthur tinha algo que muitas crianças não tinham. Ele tinha certeza do amor dos pais, ele tinha certeza de que era amado, ele tinha certeza de que tinha um lugar no mundo, e aquilo o tornava mais forte do que qualquer outra coisa, mais seguro do que qualquer outra coisa, mais feliz do que qualquer outra coisa.
Juliano olhava para trás e se lembrava do homem que ele era antes, aquele homem amargo, desconfiado, fechado, que achava que todo mundo queria se aproveitar dele, que não confiava em ninguém, que não deixava ninguém entrar, que vivia apenas para trabalhar, que achava que dinheiro era a solução para tudo, que achava que sucesso era o que definia uma pessoa. E ele mal reconhecia aquela pessoa, porque agora ele era diferente. Agora ele sabia o que realmente importava. Agora ele entendia que a vida não era sobre dinheiro ou sucesso, ou poder ou reconhecimento. Era sobre amor, sobre família, sobre estar presente para as pessoas que você ama, sobre construir memórias, sobre criar laços, sobre dar e receber afeto, sobre fazer diferença na vida de alguém, sobre ser importante para alguém. E ele agradecia todos os dias por ter tido a chance de mudar, por ter tido a coragem de deixar Beatriz entrar na vida dele, por ter tido a humildade de admitir que estava errado, que tinha falhado e que precisava mudar, porque ela não tinha salvado só o Arthur, ela tinha salvado ele também, tinha mostrado para ele que ainda havia esperança, que ainda dava tempo de ser feliz, que ainda dava tempo de consertar os erros, que ainda dava tempo de ser o pai que Arthur precisava, que ainda dava tempo de ser o homem que ele sempre quis ser, mas nunca teve coragem de ser. E ele tinha aproveitado aquela chance, tinha mudado de verdade, tinha se transformado e agora estava colhendo os frutos daquela mudança. Estava vivendo a vida que sempre quis, mas nunca soube como alcançar, até que entendeu que precisava parar, precisava olhar, precisava ver o que realmente importava. E quando fez isso, quando finalmente enxergou, tudo mudou. Beatriz também tinha mudado, tinha deixado de ser apenas a faxineira que aceitou um trabalho, porque precisava, tinha deixado de ser apenas alguém tentando sobreviver, tentando pagar as contas, tentando encontrar um lugar no mundo, e tinha se tornado mãe, esposa, pilar de uma família, base de um lar, e ela olhava para Arthur e para Juliano e sentia um amor tão grande que às vezes doía, que às vezes era difícil de acreditar que aquilo era real, que aquilo estava acontecendo com ela, porque ela nunca imaginou que a vida podia ser assim. Nunca imaginou que ela merecia ser tão feliz. Nunca imaginou que alguém ia olhar para ela e ver o que Juliano via, ia amar ela do jeito que Juliano amava, ia escolher ela do jeito que eles tinham escolhido. Mas estava sendo, estava acontecendo, era real. E ela aproveitava cada segundo, cada momento, cada risada, cada abraço, cada jantar em família, cada noite colocando Arthur para dormir, cada manhã acordando ao lado de Juliano, cada passeio no parque, cada filme no sofá, cada conversa na cozinha, porque sabia que aquilo era raro, que aquilo era precioso, que aquilo era um presente, um milagre, e ela nunca ia tomar aquilo como garantido. Nunca ia esquecer de onde veio, nunca ia esquecer que a vida podia ter sido diferente, que ela podia ter desistido, que ela podia ter ido embora quando as coisas ficaram difíceis, quando sentiu medo, quando achou que não ia dar certo, mas ela tinha ficado, tinha lutado, tinha acreditado, tinha confiado e agora estava ali, vivendo o resultado, vivendo a recompensa, vivendo a vida que sempre sonhou, mas nunca achou que fosse possível. E ela era grata todos os dias por isso, grata por ter tido coragem, grata por ter acreditado, grata por ter amado. E Arthur, aquele menininho de cabelos brancos e olhos claros que um dia foi rejeitado pela própria mãe, que um dia foi esquecido pelo próprio pai, que um dia se sentiu sozinho e diferente e sem lugar no mundo, agora era a criança mais amada do mundo. Era o centro de tudo, era a razão pela qual Juliano acordava todos os dias querendo ser melhor. Era a razão pela qual Beatriz sorria mesmo nos dias difíceis. Era a razão pela qual aquela casa tinha se transformado em um lar, em um lugar cheio de
amor e de risadas e de vida. E ele sabia disso, sentia isso, e crescia forte, crescia seguro, crescia feliz, crescia sabendo que tinha um lugar no mundo, que tinha pessoas que o amavam incondicionalmente, que tinha uma família que o aceitava completamente, que o celebrava todos os dias. E nada mais importava, nada mais fazia diferença, porque ele tinha tudo o que precisava, tinha tudo o que uma criança pode querer. Tinha amor, tinha atenção, tinha presença, tinha carinho, tinha segurança. E ele era grato por isso, mesmo sendo tão pequeno. Ele já entendia que aquilo era especial, que aquilo era raro, que muitas crianças não tinham o que ele tinha, e aquilo o tornava mais gentil, mais empático, mais cuidadoso com os outros, porque ele sabia o que era não ter. Sabia o que era se sentir sozinho, sabia o que era sentir que ninguém se importava. E agora que tinha, ele queria que todo mundo tivesse também. Queria que todo mundo fosse tão feliz quanto ele era. Queria compartilhar aquele amor, aquela alegria, aquela sensação de pertencer. Juliano olhava para Arthur e pensava em como quase perdeu aquilo, em como quase deixou o orgulho e o medo e a teimosia e a amargura destruírem tudo, em como quase continuou sendo aquele pai ausente que só sabia trabalhar e pagar contas, que só sabia acumular dinheiro, mas não sabia construir memórias, que só sabia mandar, mas não sabia ouvir. Mas não deixou, mudou a tempo e agora estava ali, vivendo o melhor da vida, vivendo o que realmente importava, vivendo cada momento como se fosse único, como se fosse precioso. Porque era, e ele sabia que nunca mais ia cometer os mesmos erros, nunca mais ia colocar trabalho na frente da família, nunca mais ia esquecer que o que realmente vale na vida são as pessoas que você ama e os momentos que você compartilha com elas. E essa era a lição mais importante que ele tinha aprendido, a lição que mudou tudo, a lição que salvou ele, salvou Arthur, salvou todos eles, a lição que transformou uma casa vazia em um lar cheio de amor. E agora eles eram felizes, realmente felizes. Genuinamente felizes, e aquela felicidade simples, aquela felicidade de estar junto, de brincar no chão, de rir sem motivo, de se abraçar antes de dormir, de tomar café juntos todas as manhãs, de assistir filmes no sofá nos fins de semana, de fazer biscoitos na cozinha e sujar tudo, de contar histórias antes de dormir, de fazer piquenique no jardim, de desenhar juntos, de inventar brincadeiras. Aquela era a felicidade que Juliano tinha procurado a vida inteira sem saber, sem entender, sem perceber que estava bem na frente dele o tempo todo. E agora que tinha encontrado, agora que tinha construído, ele nunca mais ia deixar escapar, porque tinha aprendido que o que realmente importa na vida não se compra, não se conquista, não se acumula em banco, não se exibe para os outros. O que realmente importa se constrói todos os dias, com amor, com presença, com dedicação, com paciência, com perdão, com compreensão, com generosidade, com atenção, com carinho. E ele estava construindo aquilo agora. Estava construindo uma família, um lar, um legado, um lugar onde todos se sentiam amados e seguros e aceitos e valorizados. E não havia dinheiro no mundo que pagasse por isso. Não havia sucesso que se comparasse com isso. Não havia reconhecimento que valesse tanto quanto isso, porque aquilo era real. Aquilo era verdadeiro, aquilo era eterno, aquilo era o que ia ficar quando tudo mais passasse, quando o dinheiro acabasse, quando o sucesso fosse esquecido, quando nada mais importasse. Aquilo ia permanecer, aquele amor ia permanecer, aquela família ia permanecer. E Juliano sabia disso, e Beatriz sabia disso, e até Arthur, tão pequeno, já sabia disso no coração.
Anos depois, quando Arthur já era adolescente, alto e confiante, Juliano estava sentado no jardim, observando o filho brincar com o cachorro que tinham adotado, um vira-lata alegre e carinhoso que Arthur tinha encontrado na rua e implorado para trazer para casa. E Beatriz se sentou ao lado dele, pegou na mão dele, entrelaçou os dedos e disse: "Você se lembra de quando a gente se conheceu? De como tudo começou? De como você desconfiava de mim?" E ele sorriu e disse: "Como eu poderia esquecer? Você mudou tudo, mudou a minha vida, mudou a vida do Arthur, mudou essa casa, mudou tudo para melhor. Me ensinou a amar de verdade, me ensinou a ser pai de verdade, me ensinou que a vida tem sentido quando a gente ama." E ela apoiou a cabeça no ombro dele e disse: "A gente mudou juntos, Juliano. A gente salvou um ao outro. A gente construiu isso juntos, tijolo por tijolo, dia por dia, momento por momento." E ele beijou a testa dela com ternura e disse: "E eu sou grato todos os dias por isso, por você, por tudo que você trouxe para a minha vida, para a vida do Arthur. Você é a melhor coisa que já aconteceu com a gente." E os dois ficaram ali, em silêncio, observando Arthur, observando o resultado de tudo que tinham construído, observando a prova viva de que o amor transforma, de que a presença cura, de que nunca é tarde para recomeçar. E Juliano pensou em como a vida era estranha, em como um momento pode mudar tudo, em como ele quase perdeu tudo por causa do orgulho e do medo, mas no final tinha dado certo, tinha dado muito certo. Tinha dado melhor do que ele jamais imaginou. E ele tinha aprendido que às vezes a gente precisa se esconder atrás de uma porta e espionar para finalmente enxergar a verdade, para finalmente entender o que realmente importa, para finalmente perceber que estava vivendo errado. E ele tinha feito isso, tinha enxergado, tinha entendido, tinha percebido e tinha mudado, tinha se transformado completamente. E agora estava ali, vivendo a recompensa, vivendo a vida que sempre mereceu, mas só conseguiu quando deixou o orgulho de lado e abriu o coração para o amor, para a mudança, para a possibilidade de ser melhor, de ser diferente, de ser o pai e o homem que ele sempre quis ser, mas nunca teve coragem de ser. Até que Beatriz chegou e mostrou para ele que era possível, que ele era capaz, que ele merecia. E juntos, eles construíram aquilo. Construíram uma família, construíram um lar, construíram uma vida cheia de amor e de risadas e de momentos que valem mais do que qualquer outra coisa no mundo. E aquele era o maior sucesso de Juliano. Não as empresas, não o dinheiro, não o reconhecimento, mas aquela família, aquele amor, aquela conexão. E ele sabia que tinha feito a escolha certa, que tinha escolhido o caminho certo, que tinha encontrado o que realmente importava e que nunca mais ia esquecer disso, nunca mais ia se perder de novo, porque agora ele sabia, agora ele entendia, agora ele vivia aquela verdade todos os dias, e isso fazia toda a diferença. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.